contextos da vida, né? Sim. Uma coisa que me chama a atenção, você me pergunta assim, por que você resolveu escrever livro, né? Então, o que me levou a escrever livro foi justamente caras como Huxley, né? Porque me parece que para mim, pelo menos, a literatura mesmo, ela é perigosa. Ela é perigosa. Ela é perigosa contra o quê? Contra o status quo. Mas contra o status quo de quem está lendo. Então, quando você lê Huxley pela primeira vez, por exemplo, se você prestar atenção no que ele está dizendo ali, não é brincadeira não, amigo. Questionamento nas questões fundamentais mesmo da nossa civilização. Então, por exemplo, Admirável Mundo Novo, para mim, o que me chama mais atenção não é nem, vamos dizer assim, o aspecto tecnológico da coisa, mas o questionamento que ele faz a respeito do amor. Porque ele descreve ali uma sociedade que foge do amor, que nem o diabo da cruz. Que, se nós for olhar bem, né, onde é que as pessoas ficam, o que é o abilolá do Mundo Novo? Eu digo, o abilolá do Mundo Novo é esse aqui mesmo que nós estamos vivendo. Então, o que o Huxley viu lá na década de 20, de 30, né, nós estamos vivendo agora. Que é essa civilização que foge do amor, que nem o diabo da cruz. E esse é o ponto fundamental, me parece, do livro. Porque o selvagem do personagem do Huxley, ele é um cara do passado que vive ainda querendo, ele quer o amor, ele quer o drama, ele fica indignado quando a menina vai direto para os finalmente lá na relação, porque ele quer viver a conquista, ele quer sedução, ele quer ganhar ela, ele quer ganhar o coração dela. E ela já quer ir logo para a cama. E ele fica indignado com isso, né? Então, essa fineza, essa grandiosidade, me parece que é o ponto fundamental da obra do Huxley e que eu estou trazendo aqui para a discussão do aqui e agora, né? Nessa linguagem chula e vulgar da internet. Esse é o ponto, né? Pois é, essa questão da linguagem, né, que sempre inquieta a conceituação das várias vozes, né? Porque acaba... Voltando a Platão, né, a história do diálogo e tal, que era a necessidade de abertura para as várias vozes, você também abre a possibilidade das várias vozes contemporâneas. E que são vozes conflitantes. Contraditórias. Né? Como é isso? Olha, teve momentos que o livro ficou contra mim, né? Eu tive que nadar, tinha momentos que eu tinha que sair de situações muito difíceis que eles me colocavam, questionamentos que me deixavam assim... eles colocaram o meu status quo em xeque, né? Agora, eu acho que se não tiver isso, não é obra de arte, na minha maneira de ver, né? Tem uma hora até que a gente está discutindo a respeito do rock, né? Porque eu já fui baterista dos Engenheiros e tal. Então, eles estão lá me perguntando, e o rock e tal, como é que é? E aí eu digo, olha, o rock para mim hoje também é uma forma burocrática, né? Então, o rock é cabelo, é roupa, é pose e tal. O rock que eu conheci colocava o meu status quo em xeque. Então, a arte que não coloca o status quo, mas não é status quo do sistema, não. É o status quo do cidadão. Então, eu quero saber, tem pessoas aí que são contraditórias, são contestatórias, gostam de um escandalozinho. Quero saber o seguinte, cidadão aí, coloca o seu status quo em xeque. E como é que é colocar o nosso status quo em xeque hoje, dentro de um contexto onde o status quo é caótico? Então, talvez a gente falar de Deus, falar de religião, e tem uma hora que eu trago lá um ponto de vista extremamente conservador da Igreja Católica dentro de uma discussão, e isso coloca em xeque o status quo daquelas pessoas liberais que estão ali discutindo. Então, você falar de amor hoje em dia, coloca o status quo em xeque, né? E eu quero saber o seguinte, se eu estou colocando o meu status quo em xeque. E tinha momentos da conversa ali que eu pensava assim, não vou publicar isso aqui, porque isso aqui vai me arrumar encrenca. Então, por isso que eu publiquei, senão não publicava. E acaba não respondendo porque saiu do Engenheiro do Havaí. Não. Porque o Smith toda hora vai ali, né? Tu tá falando, por que tu saiu lá? Isso fica pro volume 2, né? O Abilolado 2. Pois é. Carlos Maltz escreveu Abilolado Mundo Novo. Obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu é que sou grato por esse convite, Maurício, e ainda bem, né? Graças a Deus que ainda existe espaço inteligente dentro da televisão, que a gente pode estar aqui conversando sem ser daquela coisa de Twitter, né? Uma frase só. Então, hasta la vista, senhores. Obrigado. A experimentação formal e linguística é quase uma obrigação em todas as épocas literárias. Algumas experiências até se consolidam como cânones, outras sofrem de morte prematura. E o que faz uma inovação radical sobreviver? Indiscutivelmente sua qualidade e consequência. O escritor Evandro Afonso Ferreira
é um experimentalista consequente. Seu mais novo romance, Minha Mãe se Matou Sem Dizer Adeus, lançado pela Record, fala de um escritor que observa a vida da mesa de um café e este olhar se espraia por todo um universo. Entre conversas fortuitas com a garçonete, o escritor vai mitigando o universo que o fez melancólico e derrotado logo de saída. O texto, assim, se desenvolve como uma espécie de elogio à impossibilidade, à mediocridade, por mais que tente se fazer além das condições que a vida lhe oferece, o protagonista está sempre diante de um muro. Este encurralamento é real na narrativa, mas metafórico. O mundo onde ele vive é que é um curral sem saída. Daí se entende o suicídio da mãe e a mediocridade que tudo envolve. Um melancólico, mas verdadeiro retrato do nosso mundo atual. Os experimentos canônicos terminam por ecoar, às vezes com sucesso, em novas experimentações. É o caso do diálogo entre épocas e universos distintos. Este, por exemplo, é o ponto de partida do romance de escritores, fantasmas e mortos, de Paul Lord, lançado pela Livre Expressão. Caminhando por vários países, os protagonistas Jean-Pierre e Jérôme se confrontam com os universos paralelos que os inquietam. O primeiro encontro se dá em Paris, com uma mulher que morreu durante a Revolução Francesa, mas que ainda vive em pleno século XXI. A verdade é que o autor não quer apenas discutir as contradições das épocas e dos personagens históricos que circulam por seu texto. Há algo mais profundo a ser discutido, como a permanência das ideias e ações destes homens e mulheres. A temporalidade, a angústia de todas as épocas, é, na verdade, o grande personagem deste romance bem escrito e envolvente. A experimentação, mais que inovação, precisa trazer sentido e consequência. É o que nos dizem Evandro Afonso Ferreira, autor de Minha Mãe se Matou Sem Dizer Adeus, e Paul Lord, que escreveu de escritores, fantasmas e mortos. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.